Olá, então, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, onde quer que esteja, que me esteja a ouvir e a ver. Bem-vindos a mais um programa Quinta Dimensão. Eu sou a Ana Correia e hoje vamos conversar mais uma vez com a Tânia Teodoro. Tânia, boa noite, antes de mais nada. Boa tarde ou bom dia, como é que estejamos. Vamos falar e muito na prática, muito concretamente, de numerologia e o que é que isso significa na prática no nosso dia a dia. Porque temos um conceito de numerologia que acaba por ser muito vasto, acaba por ser muito vasto, e acho que a numerologia tem um aspecto muito concreto que nos pode ajudar com muita precisão no nosso dia a dia. E é isso que nós hoje vamos aqui mostrar concretamente do que é isto da numerologia, como nos pode ajudar a encontrar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o que é que estamos aqui a fazer no final de contas, não é? E é sobre isso que a Tânia nos vai falar, porque eu acho que é muito importante nos tempos que correm, onde os desafios já eram grandes antes e agora tornam-se mais, mais reforçados com uma certa instabilidade e uma certa incerteza que Sim, sim. rodeia, mas tudo isto nos é favorável no ponto de vista de crescimento e no qual a numerologia pode ter um papel fundamental. Tânia, portanto, julgo que não fugi muito à verdade, pois não? Não, e em primeiro lugar, Ana, queria-te agradecer o convite para esta entrevista de hoje. Para mim, falar de numerologia, como tu sabes, eu sou uma apaixonada pela numerologia, neste momento é a área em que eu trabalho. E sim, é mesmo por aí, Ana. A numerologia, ainda existe muitos tabus em relação à numerologia, tabus no sentido de se achar que é algo diferente daquilo que verdadeiramente é. A numerologia é uma ferramenta de autoconhecimento e eu até costumo dizer que se fosse ensinado numerologia nas escolas, se fosse ensinada a numerologia como uma disciplina na escola que nos proporcionasse conhecermos a nossa essência, aquilo que nós viemos cá viver, os nossos desafios, que no fundo os nossos desafios são as nossas crenças que nos estão a limitar. Se nós tivéssemos conhecimento disto desde pequenos, desde que iniciamos o percurso escolar, não haveria, e quando digo isto tenho a certeza daquilo que eu estou a dizer, a certeza pelo menos dentro daquilo que, até porque eu tenho filhos também, não é? Se nós soubéssemos o que viemos cá fazer, o contributo que queremos cá deixar, que queremos participar, não é? E o nosso legado, que é algo muito importante nós sabermos para que é que, por exemplo, na tua idade, Ana, e na minha, porque nós já passámos várias fases da nossa vida, já, vários pináculos, então nós já conseguimos olhar para a nossa vida lá para trás com um olhar diferente dos jovens de agora, não é? É diferente. Mas sabermos aquilo, por exemplo, que nós queremos cá deixar como legado, não é? Para que é que eu fiz todo este percurso de vida? Para que é que eu vivi todas estas experiências? Não é? Então, na numerologia, nós conseguimos encontrar os números, lá está, que cada um de nós trouxe à nascença, escolhido também pela nossa alma, vir vibrar naquela energia daqueles números. E, aliás, não fui eu que inventei isto, como tu sabes, Pitágoras é que desenvolveu esta ferramenta extraordinária e muitos numerólogos estudam esta ferramenta também. No entanto, a intenção de todos é que proporcionemos o autoconhecimento a quem passa por nós. Portanto, é como eu estava aqui a dizer, Ana, o que é que nós viemos cá fazer? Então, e como? Como é que eu vou pôr em prática aquilo que eu vim cá fazer? E qual é o meu legado? Para que é que serviu todas as experiências que eu vivi? E esta informação, que é vasta, nós estávamos aqui dia de tecnologia e hoje decidi falar aqui contigo sobre estas três
informações que eu acho muito pertinentes na nossa realidade, estão apenas contidas na nossa data de nascimento, no nosso dia que nascemos, no mês em que nascemos e no ano em que nós nascemos. Aparentemente é uma situação aleatória, não é? Mas a alma escolhe, aparentemente é aleatório, mas a alma escolhe, em virtude do seu programa, daquilo que predestinou viver, escolhe tudo. Aliás, nós estamos aqui a vivenciar as experiências que escolhemos vivenciar, certo? Nada disso é aleatório. Não, até porque nós temos muito hábito de nos queixarmos daquilo que nós é que escolhemos, não é? Portanto, tudo aquilo que nós escolhemos antes de nós virmos cá, não é? Dos corredores do tempo, nós escolhemos vir a viver uma vibração, um código vibratório, que é os códigos do nosso nome, para podermos viver as experiências que precisamos de viver para evoluir e fechar ciclos. Há pessoas que não estão tão conscientes desse processo e acabam ainda por abrir mais experiências negativas, mas a intenção da nossa alma aqui é fechar esses ciclos. Então nós vimos com esse código vibratório, com essa nossa história para viver, e então cada número que contém a nossa data de nascimento e o nosso nome completo, elas dizem-nos exatamente as experiências que a nossa alma decidiu vir viver. As crenças, por exemplo, que são os nossos desafios. Então eu saber quais são as crenças que me limitam e conseguir identificá-las, ok, é isto que eu preciso desenvolver em mim para ter uma experiência mais positiva e mais harmoniosa na minha vida. Ok, então eu vou trabalhar nestas minhas crenças, porque as crenças é um número. Existem as formas, não é, para encontrar estes números. Então, se eu estou sobre aquele número, quando é uma crença, é porque aquele número está na parte em desequilíbrio. Eu não gosto muito de dizer negativo ou positivo, eu costumo dizer que está aquele número em desequilíbrio. Nós desenvolvemos aquelas características mais para o desequilíbrio. Então, se eu tenho essa percepção, não é? Se eu estou nesse processo de consciência e tenho que melhorar aquilo em mim, então eu vou à parte positiva daquele número e vou trabalhar aquelas características, porque é essas que eu preciso trabalhar, não é? É exatamente, aqui resumindo, por isso é que se refere muitas das vezes o caminho do meio, porque é o equilíbrio entre as duas polaridades é que se chega à concretização. E antes de nós avançarmos mais, e muito brevemente, neste momento de tanta incerteza, como é que nós podemos a certas pessoas explicar aquilo que está a acontecer, não é? Em termos mundiais, portanto já fala-se muito que tudo o que está a acontecer é para o nosso benefício, não é? Para o benefício do planeta, para um salto que estamos a passar por um processo de transição, mas para muitos nós ainda se calhar estamos a falar numa linguagem tanto ou quanto estranha, para dizer muito, para ser simpática, não é? Porque ainda é um conceito que não é muito fácil de assimilar por muitas pessoas. Como é que, e tu que falas com tantas pessoas, como é que elas estão a processar este momento? Como é que, se tu tivesses que, aos teus clientes, como é que tu dirias, explicavas este processo? Tudo isto faz parte, ao contrário do que nós pensamos, tudo isto faz parte do nosso processo evolutivo, não é? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E eu costumo dizer, se está no nosso caminho, é com alguma intenção, não é? Mas há algo aqui muito importante a dizer em relação a isso, Ana, que é preciso e é muito importante nós termos em mente e noção que tudo o que está a acontecer pode tornar as pessoas que estão já num processo, que já estavam num processo evolutivo, num processo de consciência, num processo de autoconhecimento, num processo de aprendizagem e predispostos a aprenderem e a evoluírem com as aprendizagens e
darem um sentido a tudo o que já viveram, portanto, quem está nesse processo. Então, toda esta situação que nós estamos a viver, e Ana, isto é apenas a minha opinião, Claro, não é? claro, obviamente. A minha não tem que ser a das outras pessoas, como é óbvio, e eu respeito, mas quem já estava nesse processo, então elas tiveram um salto, como nós costumamos dizer nesta linguagem, tiveram um salto quântico, porque foi-lhes proporcionado com este processo, então de atingirem um patamar ainda mais elevado no sentido de consciência, ver o que está por detrás de tudo isto que nós estamos a viver. Não olhar só aquilo que nos é apresentado, porque uma coisa é aquilo que nos é apresentado nas redes sociais e na comunicação social, outra coisa é a forma como nós olhamos para o mundo, para o universo, para tudo a nível planetário, como é que nós olhamos para isto, não é? É claro que para muitas pessoas que nem sequer estavam não estavam neste processo, não é? E que se recusam a entrar neste processo, e têm todo o direito de se recusarem, porque cada um está a viver no seu processo, não é? E temos que respeitar isso. Então, para essas pessoas, provavelmente, isto é muito mais difícil, ao ponto de se suicidarem, de, por exemplo, se começarem em adições, por exemplo. Muitas pessoas com tudo isto que está a viver têm uma tendência muito grande a começarem com adições, porque sentem-se completamente perdidas. A solidão, por exemplo, que nós fomos submetidos, solidão entre aspas, não é? Porque nós não podemos estar em contacto com os outros, não é? Então, essa solidão que nos foi imposta, não é? Para pessoas que para elas fazia todo o sentido estar em união e conviver, estar até o café com uma amiga, ir almoçar com uma amiga, pessoas que estavam habituadas a isso e de repente isso era muito importante para elas, como é óbvio, isso deixou de acontecer, então essas pessoas sentem-se, como é óbvio, não viram isto como um processo de reflexão e autorreflexão, viram sim como, e agora o que é que eu faço? Então vão desenvolver depressões, vão desenvolver ataques de pânico, porque ficam completamente em angústia, não é? Portanto, é importante a gente ver aqui em que ponto é que a pessoa se encontra. Porque, como é óbvio, quem se encontra no processo evolutivo vê isto tudo como algo positivo. Eu já tinha partilhado contigo, Ana, na minha experiência, eu não sei ainda o que é que isto vai dar, ninguém sabe, não é? Nem mesmo quem supostamente deveria de saber, que são os cientistas, nem eles próprios sabem, e não é por acaso, se calhar não sabem, não é? É suposto também não saberem, provavelmente, ou então até sabem, porque pode ter sido também um vírus que foi criado em laboratório, portanto, isto é tudo reticências, são tudo interrogações que ninguém sabe. Sim,